A doença de Parkinson não tem cura. Nada hoje cura a doença de Parkinson, certo? Tem vários motivos para isso. É uma doença que, quando se manifesta assim, com sintomas mais evidentes, a região do cérebro em que falta a dopamina, ela já está com muito pouca dopamina em relação ao normal, normalmente próximo de 20%, 40%. Então, é um dos motivos, né? Quando a gente sabe que está com a doença, o cérebro já está assim, muito danificado naquele pontinho. Além disso, a gente não sabe como interromper a doença, certo? Nem como fazer ela voltar para trás, né? Ela voltar, ela retroceder. Nós não conseguimos fazer isso ainda na medicina. Claro que tem sempre estudos sendo feitos para isso, mas infelizmente cura não tem. A cirurgia é para controlar sintomas, assim como o medicamento é para controlar sintomas, assim como a fisioterapia é para controlar sintomas, como a fonoaudióloga para... Eu não sei ter a fonoaudióloga na aula, pecado, né? É fundamental a fonoaudióloga por causa da fala e por causa da capacidade de engolir. Então, assim, como eu disse, uma afinidade diária se colabora no tratamento, mas para o controle desses sintomas. Cura, nem a cirurgia, nem nada, infelizmente, não tem. E o paciente tem que ter cuidado para não ter essa esperança, né? Vou curar o Parkinson com a cirurgia. Não é isso. Mas isso não quer dizer que não vale a pena. Pelo contrário, a gente tem um índice de satisfação da cirurgia, na literatura médica, do ponto de vista, né, geral, mundial, de 80% a 90%, certo? Então, é uma cirurgia com altíssimo grau de satisfação, mesmo que não cure. Por que fica satisfeito? Porque o sintoma melhora. O paciente treme menos, o paciente fica menos rígido, fica menos lento, né? Fica com menos discinesia. E isso causa, né, essa satisfação toda. Como a doença não tem cura e a gente também não consegue frear a doença, a gente controla os sintomas, mas ela progride. Então, o Parkinson progride, infelizmente. Agora, o tempo exato é muito variável de paciente para paciente. Tá? Nós temos a experiência de pacientes que estão com o eletrodo há 10, 15 anos, né, e tem uma ótima resposta ainda com o tratamento. A gente brinca um pouquinho, claro que isso não é uma regra, né, é uma simplificação, mas quando o paciente recebe o diagnóstico de Parkinson, ele começa a fazer o tratamento com Prolopa ou outros medicamentos parecidos, e ele melhora muito a qualidade de vida. Ele fica anos assim. E aí, com o tempo, o Prolopa é um exemplo, lá tem outros medicamentos, em alguns casos não se começa com o Prolopa, claro. Mas aí, depois de algum tempo, o efeito benéfico do remédio ele começa a ficar cada vez menor. Tem que tomar remédio em dose mais alta, tem que tomar remédio cada vez mais vezes naquele dia, né? Daqui a pouco está tomando remédio de 3 em 3 horas, o paciente quer de 2 em 2 horas, e mais um monte de medicamento junto. E aí a gente brinca que a cirurgia é como se fosse voltar no tempo e trazer aquele mesmo benefício que o medicamento trouxe no começo, né? Então é como se fosse zerar ali a conta para o paciente usufruir de um benefício novamente. Então, eu tive um diagnóstico de Parkinson, aí eu fiquei bem por 5, 6, 7 anos, aí fui fazer a cirurgia, e é como se eu tivesse voltado e fiquei bem por mais 7, por mais 10, por mais 15. E a gente vai mexendo nesse aparelho ao longo do tempo. Então, E aí, quando o paciente acha que o aparelho não está mais ajudando, aí a gente fala, vamos desligar para ver, né? Na consulta. A gente desliga por um momento, às vezes, com cuidado, e ele percebe o quanto que está ajudando, né? O quanto que o estímulo elétrico está fazendo por ele, e ele nem se dava conta mais. Então, não tem um prazo fechado, mas anos a se perderem aí ao longo da evolução da doença. Certo? É muito raro, né, um paciente fazer a cirurgia e falar assim, não gostei, não devia ter feito. Isso é próximo aí de 3% que a gente joga, né, estatisticamente na literatura. Pode acontecer, claro que pode acontecer, né? Toda cirurgia tem risco de, né, são pequenos, controlados, mas eles existem, inclusive, de não ter o efeito esperado, mas é uma parcela extremamente pequena das pessoas que vão aí ter um efeito por muito pouco tempo e falar que não valeu a pena.